Coloca na tela, olha aí. Tela cheia e o GC. Aí foi colado, viu? Não estão juntos não, aí foi uma imagem colada uma na outra. Foi montada. Circulou, de ontem para hoje, a informação de que Wellington Dias teria aceitado Washington Bandeira como vice, João Magalhães. Não que, nós já tínhamos comentado aqui, não que a discordância dele fosse mudar a escolha do governador Rafael Fonteles. De jeito nenhum, a escolha estava feita, sacramentada. Mas a pergunta que quem está nos acompanhando se faz agora é o que levou o ministro a concordar, se é que concordou ou se é apenas um boato. Vamos aqui com os nossos analistas aprofundar, digamos, essa possibilidade de fim de polêmica. Douglas, boa tarde para você, a Ezequiel, a toda a nossa audiência. A informação que eu tenho, né, atualização, agora a gente tem que estar atualizando a cada 2 horas, se tem alguma novidade, é de que, de fato, ainda precisa aguardar para saber as tratativas de entendimento, né? Todo mundo, né, na base aliada do governador Rafael Fonteles acredita que vai ter entendimento, né? Hoje todo mundo entende que o Wellington Dias e Rafael Fonteles devem sentar para conversar, né? E nesse acordo, né, nessa conversa há total possibilidade de chegar em um entendimento. Mas a informação que eu tenho, atualizada, como eu disse, ainda de hoje, é de que, de fato, esse entendimento ainda não ocorreu. E por isso ainda está todo mundo no campo, né, das discussões, no campo dos bastidores, buscando. Mas ninguém está encaminhado. Está encaminhado, mas ninguém acredita, né, ninguém da base acredita em um rompimento oficial, em saída de governador do PT. Não vai. Não, para ou assim. de repente, num retorno de Wellington Dias a disputar o governo do Estado. Não. Nenhuma fonte do PT, né, ou da Confirmou base isso. confirma que acredita que chegará a esse ponto. Confirma que realmente não tem hoje um bom relacionamento, não há harmonia entre Wellington Dias e Rafael Fonteles hoje. Mas acredita que essa harmonia vai ser alcançada por tudo o que está em jogo, né? É um grupo político que está no comando do governo do Estado há mais de 20 anos, né? Há reclamações claras da ala histórica do PT de que não tem sido ouvida, não tem sido contemplada no governador Rafael Fonteles, mas é melhor estar assim lá no final da sombra do que de repente estar na oposição, totalmente no sol. Isso deve fazer com que essa harmonia seja encontrada. Mas João, é o seguinte, que há discordância, há. E Sim. Aí nós já discutimos aqui inúmeras vezes a área histórica do PT. E chegou num nível bem elevado. Chegou num nível bem elevado. Inclusive, tratamos aqui da última reunião que ocorreu, né? Tensa do começo ao fim. Do começo ao fim. Com a possibilidade, inclusive, do ministro Wellington Dias conversar com o Lula e tal. Porque, o que é que nós dissemos aqui? Que o ministro Wellington Dias tem insistido nessa disputa, que o PT dispute uma vaga para o Senado. Mas isso não veio diretamente de Edinho Silva, presidente nacional do PT, isso não veio diretamente do presidente Lula. Quer dizer, é algo que até então, até esse momento, tem partido dele, não de figuras de maior expressão, como presidente nacional do PT, como presidente da República. Então, a tensão está no ar, digamos assim. O que a gente pode dizer é que, depois da última reunião tensa, a turma dos bombeiros... Que são muitos. Até porque se houver um rompimento, todo mundo sai perdendo. Claro. A turma dos bombeiros enxerga, nesse momento, um clima melhor para o entendimento. É isso. Exatamente. Porque, na verdade, o nível de tensão, ele realmente é elevado, né? Os próprios deputados, antigamente, se você fosse procurar um deputado, eles iam negar que houvesse algum problema, algum ruído na relação entre o Wellington e Rafael. Hoje ninguém tem coragem de negar. Todos os deputados afirmam, aqueles que aceitam falar afirmam que tem sim
um nível elevado de tensão, mas todo mundo acredita que haverá esse entendimento. Há umas queixas, Douglas, isso aí a gente apurou nos bastidores, né, de que o grupo do governador Rafael Fonteles, o grupo mais alinhado ao governador Rafael Fonteles, faz uma espécie de crítica ao Wellington Dias. Qual seria a crítica? A de que ele não é muito transparente no que realmente ele quer, né? Ele não, e aí, obviamente, nós estamos falando a transparência dele é essa questão é o questionamento da vaga no Senado, mas ele propriamente não vai além disso. E aí é bom lembrar que o Wellington Dias é um grande estrategista político, ele faz isso calculado, não é, não é uma pessoa que está brincando de fazer política, pelo contrário, é alguém que foi o maior vencedor de todas as eleições de 2002 até agora, né? Cada passo certamente é calculado, mas há essa crítica nos bastidores, principalmente dos principais aliados do governador Rafael, de que o Wellington Dias não é muito transparente, coloca essa questão de que o PT deve ter um candidato ao Senado porque interessaria ao Diretório Nacional, mas o Diretório Nacional, se posiciona. Pelo contrário, já disse que o governador Rafael tem todo o direito de apoiar Marcelo Castro e Júlio César. Aí, essa falta de transparência de Wellington Dias abre margens, Ezequiel, para se dizer, não, ele está pensando em 2030, né? Quer um acordo para 2030. Ele quer assim, só que ele não fala realmente o que ele quer. Deixa alguém chegar para ele e dizer assim, não, mas qual o problema, ministro? Não, porque eu acho que o PT tem que disputar uma das 2 vagas para o Senado. É só isso? O que quer dizer, em jogo, entendeu? Exato. Ezequiel, você apurou lá no Marcas Inesquecíveis. Tem 2 informações. Pronto, mas vamos lá, pelo amor de Deus. Tem 2 informações, uma de ontem e uma de hoje, né? As duas, na verdade, se ligam, na verdade. Eu apurei hoje, Douglas, que um novo desdobramento acerca desse fato é que ontem o ministro Wellington Dias estava em Teresina, as informações mais recentes agora que está embarcando para Brasília, justamente para ter esse encontro com o presidente Lula, que está voltando da Ásia, e ontem o ministro teve encontro com MDBistas, viu? Conversei com um MDBista, ele falou que ontem o ministro conversou com um grupo ali de parlamentares do MDB. Do Piauí? Do Piauí, sim, justamente. Do Piauí, justamente para conversar sobre a atual conjuntura política no Estado, a conjuntura política nacional, e sim foi questionado justamente acerca desse sentido. Haverá ou não um rompimento? Quais seriam, então, os efeitos desse possível rompimento entre o Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias? Os parlamentares, então, foram colocados ali, Douglas, na mesa de que, sim, devem ser avaliados todos os cenários possíveis, mas que esse rompimento não traria de forma nenhuma ali benefícios, e sim malefícios para todos os lados. Porque nenhum desses, segundo essa fonte me confirmou, nenhum desses aliados ficariam, então, satisfeitos com essa ruptura, ou seja, todos sairiam, sim, prejudicados. Agora, eu quero, pela informação que você traz, Ezequiel, o João acompanhando também aqui, você de casa, ou do trabalho, onde você estiver, que vai ter a mesma conversa de Wellington Dias com o Lula. Sim. Sobre essa questão. Lula vai disputar a presidência da República, ele precisa estar alinhado em todos os estados, né, com o que está acontecendo. Mas aí assim, ele vai ter essa conversa com o presidente Lula e vai colocar essa necessidade. Porque aí, vamos analisar aqui a situação de momento. Ele vai o quê? Vai dizer que, não, houve lá um desentendimento, mas, presidente, houve um desentendimento, mas está tudo certo, já alinhamos e tal. É uma posição. Uma outra. Não, presidente, tem esse desentendimento, porque eu defendo que das 2 vagas de Senado, uma seja disputada pelo PT, porque o senhor quer um Senado mais forte. Né? Não tem entendimento nenhum, nós vamos ter que estudar uma forma de... O que é que ele vai... O ministro vai colocar, Douglas, o ministro vai colocar na mesa, especialmente por conta desse acirramento que a gente vem observando na Câmara e no Congresso Nacional nos últimos anos, especialmente ano passado ali. A gente sabe, já está claro isso, que hoje a Câmara dos Deputados, ela possui muitos parlamentares ali que não dão sustentação de forma imediata às pautas do Executivo. E muitas pautas devem ser ali negociadas pelos parlamentares e assim acabam cedendo ali determinados textos do Executivo. Hoje tem essa argumentação. A argumentação mais forte é que nas eleições desse ano, esse fato também poderia ser colocado também no Senado Federal, a Casa Alta. Então, acho que o ministro colocaria, Douglas, na mesa de discussão para o presidente isso, que além da Câmara dos Deputados não está totalmente ali favorável ao governo petista, mas também ao próprio Senado Federal. Mas ele assim, ia colocar todo esse... Mas essa realidade, ninguém conhece melhor do que o presidente Lula. Aí é que eu questiono. Quer dizer, ele conhece a realidade. Se era para haver alguma interferência, tinha havido no evento da Bahia.
Ou já tinha sido conversado antes, não houve posicionamento do presidente Lula. Agora, só para dizer o seguinte, independente do posicionamento, o governador, vou ficar dizendo isso aqui todo dia, né? Todo dia, independentemente do que for conversado, do posicionamento do presidente e tal, o governador não vai mudar de ideia e ponto final. Sim, João? Não, só em relação a essa conversa de Wellington com Lula, a questão é exatamente essa. Não se sabe, ninguém consegue prever o que o Wellington realmente vai falar com o presidente Lula, porque todas as estratégias de Wellington Dias, as que deram certo, as que deram errado, levam em consideração não falar, não tocar no assunto. Só ele sabe o que realmente ele pensa. E, né, a gente pode lembrar aqui, por exemplo, em 2018. Em público, ele não falava absolutamente nada. E todo mundo dava como certo que Temístocles ocuparia o cargo de vice. Né? Foi em uma noite que foi revelado. Eu soube, inclusive, que ele andava na casa do vice-governador. Ele andava na casa do vice-governador. Ninguém absolutamente conseguiu prever, né, essa jogada que ele foi fazer. Né? Todo mundo ficou sabendo dessa jogada na noite em que ela aconteceu. Por isso que pegou todo mundo de surpresa. Então, a estratégia, né, é como diz aquele ditado, o segredo, né, do sucesso ao sigilo. Exato. Né? Então, o Wellington Dias trabalha em cima dessa tentativa, né, dessas tratativas. Né? Eu diria que hoje é incapaz de decifrar, o que ele realmente quer. Mas que você fala de Regina Souza, claro, são cenários diferentes. Sim, porque sim. Com Regina Souza, ele era o governador do estado e tinha o poder de decidir. Exato. Agora mas aí é diferente. só deu certo exatamente por conta do sigilo. Então, assim, o que eu estou dizendo é que incapaz de prever o que o Wellington Dias realmente pensa, porque ele não diz o que ele pensa. Né? Faz parte da estratégia política dele. Quem não lembra, por exemplo, do rompimento dele no passado com o Evaldo Gomes, e aí a imprensa, ele tinha acabado de romper ali com o Evaldo Gomes, 30 minutos depois deu uma entrevista dizendo, não sei do que se trata, mas rezo para que Deus abençoe o deputado. Sempre então, assim, realmente fica no campo da especulação tentar prever o que ele vai dizer. Porque hoje um dos grandes problemas desse desentendimento é o fato de ninguém saber ainda o que o Wellington Dias quer. É aquele ditado antigo, ninguém sabe o que é calado quer. Exato. Então, assim, o que ele explicitou até agora é essa história do Senado, do PT disputar uma vaga para o Senado. Que não tem respaldo. Que não tem respaldo na direção nacional do PT e nem do presidente Lula. Nada mais. Né? Então, mas assim, a conversa... Ele está escondendo o jogo, né? Ele está embarcando hoje, né? Isso, está embarcando hoje e também, Douglas, a gente também tem que colocar aqui em pauta que há também, o que a gente já vem discutindo aqui muito, sobre essa argumentação não ser somente vice, ou não somente ali nessa chapa majoritária, mas também para ampliação de espaços, porque hoje o ministro Wellington Dias não tem tantos espaços assim no governo de Rafael Fontelli, salvo me engano, apenas a SASC e apenas a CEID, né, a Secretaria de Inclusão. A SASC é a porteira fechada? A SASC ainda foi dividida, né? Uma parte ficou lá com o Zé Santana, a parte de trabalho. Sim. A Secretaria de Trabalho. A parte de assistência social ficou com dois nomes fortes ligados ao Ezequiel, mas tudo bem, eu concordo exatamente com o que você falou. Mas aí vem a história do João. Tem que dizer. Se não porque querer que o governador Rafael Fonteles vai adivinhar o que a pessoa... Mas entendeu? Aí é que tá. A grande jogada dele certamente é esconder o que realmente ele quer, porque ainda está tentando conseguir. Se vai dar certo, aí ninguém sabe. Mas eu acredito que se ele não falou ainda é porque ele entende que não é o momento. E acho que vai morrer tentando também.